Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre Détente, um novo momento da Guerra Fria. Vamos lá então? Assim, a Guerra Fria começou a descongelar na década de 70. Entrou em uma fase conhecida como coexistência pacífica, ou Détente, pelo abrandamento das tensões internacionais. Quer dizer que começou a se esfriar as tensões, né, da União Soviética, né, no caso a Rússia, que representava esse grupo, e dos Estados Unidos, que representava os países capitalistas, né? Então tinha essa polarização, por isso o termo bipolar, né? Os Estados Unidos e a União Soviética estabeleceram negociações que permitiram a realização da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa, ou Conferência de Helsinki, na Finlândia. Isso ocorreu, né, de 1973 a 1975. Então, o que vem a ser esse encontro, né? Que também tinha a presença, como a gente está vendo aqui, de 35 países, né? E a discussão central foi, no caso, o controle de armas nucleares. Então, o que acontecia? Eles estavam preocupados porque essa corrida armamentícia estava gerando um custo muito grande, tanto para no caso a União Soviética, porque eles estavam deixando de investir em setores como a saúde, educação, segurança, bem-estar, né? Setores da economia, né? Para desenvolver. E os Estados Unidos também estavam investindo muito, no caso, como a gente está vendo aqui, muito dinheiro estava envolvido no Vietnã, né? Na guerra do Vietnã. Então, quer dizer, eles estavam desperdiçando parte expressiva das suas reservas econômicas, né? No caso, na guerra e em pesquisas militares. Então, assim, a Détente veio em um bom momento, né, para o governo de Washington, pois o país estava interessado em traçar políticas destinadas a elevar a produção de bens de consumo e largar as relações comerciais e financeiras com o resto do mundo, né? Alargar essas relações, queria investir, quer dizer, então ele queria expandir o comércio, o capitalismo, né? A comercialização com os outros países do mundo. Então, assim, eles não estavam mais interessados em focar em guerra, e sim no comércio, na expansão da economia deles, né? Assim, a Guerra Fria formou uma ordem mundial bipolar, como eu falei, né? Que alinhava incondicionalmente os países do mundo aos Estados Unidos ou à União Soviética. Então, era esse o caminho, ou um lado ou outro. Daí o surgimento da expressão Estado Satélite, para designar nações independentes e soberanas, mas que se encontravam subordinadas ao domínio político e ideológico de uma das superpotências. Então, que ficava nesse caminho, ok? Ou era socialista ou era capitalista. Então, um ou outro, não tinha como escapar, não é isso? E aqui a gente está vendo, tá? Esse mapa, ele mostra um mapa da descolonização após 1945. Só um detalhe, né? Ali está mostrando estados independentes com colônias, né? Então veja só, os Estados Unidos, por exemplo, muito antes disso, né? Ele se tornou independente porque ele era colônia inglesa, né? E ela, muito antes de 1945, claro, né? Ela declarou sua independência, né? E assim, agora o restante, a gente vê alguns países aqui, por exemplo, principalmente do continente africano, né? Que principalmente no período de 1945, que foi o final da Segunda Guerra Mundial, os países da Europa estavam, assim, bem precários por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Muitos países aqui foram bem afetados pela guerra, né? Então, o que aconteceu? Principalmente aqui a gente vê o Reino Unido, né? E a França, eles tinham muitas colônias aqui nessa região. Então, esses países começaram a declarar a sua descentralização, declarar a sua independência. E começou nesse período, após 1945, ter o seu próprio regime. Claro que nesse período, de 1945 até a década de 80 ali, né?
tinha eram muito influenciados, né, pela guerra, vamos dizer, a Guerra Fria, né? Então tinha, no caso, os Estados Unidos, né, e a Rússia, né, estavam tentando influenciar o regime que eles iam adotar aqui. Então existiam grupos que iam para o lado capitalista e grupos que iam para o lado comunista, no caso, o sistema socialista, né? Principalmente essas regiões aqui, tá? Ok? Ó, a região do Vietnã que deu a guerra aqui, ó, foi aqui, tá bom? Então a gente vê conforme as cores aqui, são os anos que foram o processo de independência, ok? Tudo bem? Então, é isso, né? E eu gostaria de deixar para vocês aqui um versículo que diz assim, que está lá em Salmos 68, 19. Bendito seja o Senhor que diariamente leva a nossa carga. Existe outro versículo que fala assim, lança sobre mim todo fardo e revista, né, com o meu jugo que é suave e leve. Deus tem uma palavra para a nossa vida, que Ele não quer que a gente carregue o nosso fardo sozinho, Ele quer que a gente coloque o nosso fardo diante dele, né, para a gente poder estar vivendo de uma forma melhor o nosso dia a dia. Então assim, nada melhor que, né, bendito seja o Senhor, que diariamente nos leva a nossa carga. Então assim, que Deus abençoe a sua vida e que confie em Deus, porque Ele quer te ajudar muito, Ele quer abençoar muito a sua vida, Ele quer cuidar da sua vida, Ele quer proteger a sua vida. Confie nele, porque o melhor depósito que pode fazer na sua vida é confiar em Deus. Deus abençoe e nós nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau, gente!